Então, nesses momentos, você recebe o dividendo, vai para a caixa. Então, Banco do Brasil subiu 40% nesse ano. Cara, mas quantos por cento subiu a lucratividade? Será que os múltiplos ainda não continuam descontados? O que me parece que sim. A estratégia por trás é do dividendo e tem alguns setores que vocês se sentem muito confortáveis. Não importa o preço, se você tem essa empresa na carteira, ela continua pagando dividendos, vocês não olham para o preço? Ou chega algum momento que você pensa, pô, acho que vale realizar. E quando pinga o dividendo, no dia mesmo, compra mais ação dessa companhia? Como que funciona a estratégia na prática? Eu acho que a estratégia, depois vocês podem até me complementar, ela varia um pouco para a pessoa que está começando agora e para a pessoa que já está um pouco mais consolidada na carteira de investimentos. Então, a pessoa que está começando agora, eu acho fundamental ela criar o hábito. É muito importante você criar o hábito, assim, antes de mais nada, dar o primeiro passo, comprar a primeira ação, entender o que aquela empresa faz, vai entender antes de comprar, obviamente, mas entender o que a empresa faz, se possível, vai ver um vídeo no YouTube das operações dessa empresa, ler relatórios e tal. Beleza. Você definiu que aquele é o caminho, comprou aquela primeira ação, essa ação, em algum momento, ela vai te remunerar. E esse dividendo que você vai receber, se você não tiver como fazer um aporte extra, o ideal é que você já busque outras empresas para investir sempre olhando o preço. O preço é uma premissa básica da estratégia, porque é ele que vai, é em função dele que você vai definir o teu retorno, tanto em valorização quanto em yield, né? Mas tem que ser uma empresa descontada, sem sombra de dúvida. Essa pessoa que mantém essa recorrência, ela tende a perpetuar mais no longo prazo com esses aportes mais constantes. À medida que você vai ganhando um pouco mais de traquejo e tal, você consegue identificar um pouco melhor momentos e níveis de desconto em algumas empresas. Então, uma coisa que a gente não faz de jeito nenhum é pagar caro ou contar com o crescimento para justificar o valor de uma empresa. Então, nesses momentos, você recebe o dividendo, vai para a caixa. Fica lá na renda fixa, esperando liquidez imediata para quando você precisar, mas problema nenhum ficar acumulando caixa em momentos que você não está confortável em pagar preço, pagar o preço que você está vendo em tela. Apesar da gente ver, assim, em alguns momentos, uma euforia e poucos preços descontados ou níveis confortáveis, sempre a gente consegue encontrar uma ou outra ação que está bastante descontada e vai te trazer uma remuneração interessante. Então, é raro você ficar com aquela pilha de caixa por muito tempo, mas se acontecer não é um problema. Tipicamente, qual que é a regra que a gente aplica? Bolsa subindo, bolsa em alta, menos oportunidades, maior o caixa que você vai acumular, e o contrário também é verdadeiro. É isso aí. Alguma coisa a mais que vocês... Acho que é isso sim. O que distingue uma boa empresa de um bom investimento é o preço, né? Então, por melhor que seja a qualidade de qualquer empresa, tudo tem um limite, né? E você pagar caro por algo, muitas vezes nem o tempo resolve, né? Então, de fato, é muito complicado. Agora, o que a gente costuma fazer é não estar confortável com os preços que você está vendo na sua carteira, eu simplesmente paro de comprar. Não necessariamente você vai efetuar uma venda. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, que se você fez um filtro bem feito de qualidade, são poucas as excelentes empresas da Bolsa. Então, muito provavelmente, agora não tá, saiu de moda, né? Mas a próxima Magalu, entendeu? É aquela lá que você já tem na sua carteira se você fez um excelente filtro. Outra coisa, as pessoas se baseiam, né, pelo valor nominal da ação. Banco do Brasil subiu 40% nesse ano. Cara, mas quantos por cento subiu a lucratividade? Será que subiu? Né? Exatamente, o valor patrimonial, quer dizer, será que os múltiplos ainda não continuam descontados? O que me parece que sim. Então, você tem que fazer uma análise relativa em relação aos múltiplos, né? A lucratividade que essa empresa teve. Então, assim, são N fatores. E, geralmente, são essas também as empresas que são as craques ali, são as atacantes que estão distribuindo os excelentes dividendos. Então, você vai vender a sua galinha dos ovos de ouro só porque você acha que subiu muito? Imagina se meu pai tivesse vendido Unipar com 100% de valorização. Pô, 100% é ótimo, mas e 1000% não é melhor? Você só vai ver 1000 se você não for mão de alface e não vendendo 100.
né? Então, eu acho que você ter convicção na sua estratégia é extremamente importante justamente para você não fazer. E, cara, que dor de corno que dá, né? Quando você vende, o negócio sobe na sua cabeça, né? Nossa. Puta merda, é difícil ver isso acontecer, né? Um dos maiores mãos de alface que existe, eu acho, nessa vida. Esse é o problema. Mas isso não quer dizer que a gente não venda nunca, tá? Eu acho sim. importante, então, mudança de fundamento, quando o preço estica demais em relação ao valor, a gente sempre está olhando comparativamente também para ver se uma troca faz sentido no momento. Eu estava vendo outro dia uma entrevista do Warren Buffett, perguntaram para ele por que ele não vendeu Coca-Cola quando ela chegou a valer 80, tá cotada a 80 vezes lucro. E ele falou que ele se arrependia, que ele olha para trás, ele poderia ter realizado. É relativo, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E saber vender é muito mais difícil do que saber comprar, né? Porque às vezes saber comprar é óbvio. Agora, saber vender, cara, você não tem como adivinhar. Acho que a gente não sabe vender, né? Acho que eu não sei A venda é mais pelo difícil. menos. É É muito natural mais do ser difícil. humano, né? É. Você desapegar, né? Mas você sabe uma coisa curiosa? A galera que está começando, ela ouve a gente falar que a gente não está comprando nada e ela não adquiriu o hábito de comprar todos os meses. E tem ação para você comprar todos os meses. Tem boas ações que pagam mais de 6% em bons setores e tal. Até saiu, se eu não me engano, foi um estudo na Vanguard esses dias, que falava assim, quando você recebesse um valor gigante ou não, compensaria você tipo investir tudo de uma vez ou ir fracionando, né? Esse estudo foi nos Estados Unidos, enfim, mas assim, de 3 vezes, em 3 estudos que eles fizeram, 2 vezes compensava você tacar tudo de uma vez lá em boas empresas, no índice, no caso, nos Estados Unidos. Essas vezes que você colocava tudo de uma vez foram as vencedoras em relação a outra vez que você colocava mês a mês. Apaga esse estudo da Vanguard, vamos voltar aqui para a Bovespa, esquece isso tudo, vamos pegar um investidor normal, CPF que está começando lá, a pessoa que está começando agora, ele vendeu uma casa, sei lá, ele põe tudo de uma vez porque está gostando de ver a bolsa subir. Ele comprou, vamos supor, um Banco do Brasil antes da pandemia a R$45, pagando R$2,90 de dividendo, mais de 6% e tal. Será que esse cara, depois da pandemia, aguentou segurar o Banco do Brasil e ver o patrimônio desvalorizar mais de 50%, como aconteceu? Eu duvido. Ou ele deve ter se arrependido muito, ou ele vai falar, esse negócio de bolsa não é pra mim, eu vou sair fora disso aqui, ó, tá vendo? Bolsa não é cassino, é jogo e tal. Só que hoje, por exemplo, você vê o mesmo banco que pagava R$2,50, alguma coisa assim na pandemia, hoje pagando R$4,50, R$5 de dividendo, valendo R$50, alguma coisa assim. Então ele não soube esperar, não pôde esperar, não quis esperar, só que ele teve esse baque. O comportamento, ele acaba sendo um componente que, por mais que você avalie uma empresa e ache que ela é boa o suficiente, se você não tiver o comportamento enraizado por trás, você não prospera. Você não prospera. A gente teve erros durante a nossa jornada, a gente pode falar um monte de erros. Eu falo de não saber vender, todas as vezes que eu vendi eu me arrependi. E tinha vezes que eu estava certo. E eu me arrependi mesmo assim, porque às vezes que eu tava errado, que eu errei, pô, se eu tivesse segurado, eu ia ter ganho muito mais, assim, sabe? Então é um negócio muito difícil de você balizar isso, cara. Mas assim, fazer o mês a mês, o aporte constante, por anos e anos a fio, cara, isso eu acho que é uma métrica para sucesso no mercado.